Boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores, servidores dessa casa, meu vice-presidente Rodrigo, Matheus, as autoridades presentes, em nome do Dr. Gustavo, a imprensa local, muito obrigado pela presença de sempre, sejam sempre muito bem-vindos, e a toda a população que aqui se encontra e vocês que assistem aí de casa. Pedindo a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 5ª sessão ordinária da 20ª legislatura da Câmara Municipal de Três Pontas. Como de praxe, como todos já conhecem o método da Câmara Municipal, eu coloco agora a aprovação da nossa 4ª sessão que aconteceu na última segunda-feira e que está disponível para todos os presentes e quem assiste de casa através do nosso site da Câmara Municipal de Três Pontas. Peço aos senhores que votem, por favor, a favor ou contra aí a aprovação da ata da 4ª sessão ordinária. Com unanimidade, a ata da semana passada está aprovada. Leitura agora das correspondências recebidas e expedidas. Com a palavra o senhor secretário Matheus. Moção 001 de 2025. Iniciativa. Vereador Francisco Fabiano Diniz Júnior. Votos de congratulações e aplausos à sargenta Ilza Paula de Brito. Projeto de lei do Executivo 017 de 2025. Iniciativa Executivo Municipal. A presente proposição tem por finalidade a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro de 2024, proveniente da fonte 2621. O saldo disponível na conta 38.761/4, em 31/12 de 2024, é de R$ 38.289,77. Valor este relacionado à resolução CES-MG número 9.372/2024, que altera a resolução beneficiários e regras de pagamento vinculados ao programa Opera Mais Minas Gerais, módulo de eletivas da Política de Atenção Hospitalar do Estado de Minas Gerais, Valora Minas. Projeto de Lei do Executivo 018 de 2025. Iniciativa Executivo Municipal.
A presente proposição tem por finalidade a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro de 2024, proveniente da fonte 2621. O saldo disponível na conta é em superávit financeiro de 2024, da fonte 2621. O saldo disponível na conta em 31/12/2024 é de R$ 111.246,23, valor referente à resolução SES Minas Gerais, número 9.343 de 2024, que estabelece as regras de financiamento para a progressão da terceira onda do projeto transitório Otimiza SUS. Este projeto está vinculado ao módulo Valor em Saúde da Política de Atenção Hospitalar do Estado de Minas Gerais, Valora Minas. Projeto de Lei do Executivo 19/2025. Iniciativa Executivo Municipal. A presente proposição tem por finalidade a abertura de crédito suplementar especial em superávit financeiro de 2024, proveniente da fonte 2621. O saldo disponível na conta 131/0 em superávit financeiro de 2024, proveniente da fonte 2621. O saldo disponível na conta 131-0 em 31/12/2024 é de R$ 89.681,53, valor vinculado à resolução SES-MG número 5.975 de 2017, que regula o repasse de incentivo financeiro para o apoio e fortalecimento da rede de urgência e emergência. Projeto de Lei do Executivo 020 de 2025. Iniciativa Executivo Municipal. A presente proposição tem por finalidade a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 139.975, registrado na conta 624.016-3, que será destinado à execução das obras de ampliação da unidade do PSF Catumbi. Para quem nos acompanha, sabem que quando o secretário lê esses projetos de leis, esses projetos eles foram apresentados há 15 dias atrás. Dos projetos que nós temos aqui, 3 deles são apresentados pelo Executivo e um deles é apresentado pelo vereador Popó, que é a moção de aplausos para a Sargento Paula, que trabalhou por muitos anos aqui em Três Pontas e agora foi transferida para outro município. Esses projetos, eles são lidos hoje, porque eles foram protocolados, estudados eles foram estudados pelas comissões na semana passada, e eles serão apresentados para aprovação ou não na próxima segunda-feira. Seguiremos agora para o nosso pequeno expediente. O pequeno expediente é quando os vereadores, antes dessa reunião aqui, assinam este livro, que os senhores podem conferir, e cada um deles, conforme a sequência com que assinaram, vão até a tribuna e eles possuem 5 minutos para discorrer sobre qualquer tema. Começaremos com a vereadora Valéria Evangelista. Excelentíssimo senhor presidente, Miller, vice-presidente Rodrigo, Matheus secretário, vereadores, servidores desta casa, imprensa, na pessoa do Robson Sebastião, eu cumprimento a todos, mães aqui presentes, delegado Gustavo e toda a Polícia Civil e agora a militar também, eu cumprimento a vocês. Meu boa noite. Eu gostaria aí de reforçar, senhor presidente, porque, assim, vários trespontanos estão se mobilizando em ajuda do jornalista Francisco Cândido, que foi, né, servidor desta casa. E eu falo porque eu convivi com o Francisco, talvez
mais do que muitos que estão aqui. Alguns agora que estão vindo para casa, ainda não teve a oportunidade de trabalhar com ele. Alguns aqui, sim, mas são poucos, né, que teve essa oportunidade, porque logo ele se afastou. E então, eu falo novamente sobre isso. Eu parabenizo a todos os jornalistas, porque foram eles que deram assim um pontapé inicial. Então, assim, parabenizo a Conexão, através da pessoa do Roger, né, todos os demais que eu já disse na outra semana. Então, esses recursos arrecadados é para a aquisição da prótese mecânica dele, que ele perdeu uma perna devido a problemas circulares, né, de saúde mesmo. E eu vi a solidariedade e me comoveu muito quando os jornalistas levantaram, vieram, tiraram a foto aqui com ele no dia da posse, e através daquele dia eles se mobilizaram. E isto realmente assim mexe com a gente, por sentir essa mobilização toda e sentir esta união, né, de trabalho. Eu sei que cada um tem a sua linha de trabalho, mas olha que bonito também vocês se reunirem em prol de um colega de trabalho, né? Isso é algo que me emociona até de falar mesmo. Então, parabéns mais uma vez a vocês. E eu vejo que o povo transplantano está abraçando a causa. E nesta casa eu trago o assunto por nós estarmos como representantes e também pela divulgação que esta casa e a visibilidade que dá quando a gente fala sobre algum assunto. Então, eu reforço sobre o caso dele. Essa semana, eu estive em visita à Secretaria Municipal de Educação, juntamente com a secretária Mariane. E foi muito bom, porque é uma casa de educação, né, onde eu me sinto em casa. Visitei, a gente conversou sobre esse retorno às aulas, e hoje estive participando do encontro com as educadoras de creche. E nesse encontro, eu tive uma participação na abertura, e exatamente falando da importância de estar, né, recebendo as crianças, e também juntamente com a Karina de Porto Alegre, sobre a importância da observação para o trabalho dos educadores. O quanto é importante a gente observar a criança que está chegando na creche, né, acolher esta criança, para também compreender essa família que vem trazendo a criança. E teve um momento de manhã, um momento à tarde. O tema da tarde foi a construção dos limites. E depois, um outro tema com a lei de emoções no cotidiano da educação. Então, foram momentos muito especiais. Tanto a visita na secretaria, que depois eu vou comentar no grande expediente, como foi essa visita e o resultado que nós trazemos a essa casa. E também a programação de hoje, e ela se estenderá amanhã. Hoje foi somente com as educadoras da creche, e amanhã será com o 1º ao 5º, né, e as demais professoras. Então, eu também, né, já deixo aí o reforço ao convite a todos vocês. Quem puder participar, viu, é aberto, poderão participar também. É bem, assim, de formação, mas vale a pena a gente estar presente e acompanhar o trabalho que está sendo feito. Obrigada, senhor presidente. Boas palavras, senhora Valéria. Chico Cândido tem sido uma boa surpresa. Para quem não conhece, na década de 90 e começo dos anos 2000, Chico Cândido, Francisco Barros eram grandes nomes do jornalismo transpontano, e tenho tido a grata surpresa todos os dias de conviver com o Chico e com o filho dele, Louis, que está aqui inclusive, e que de alguma forma estou tentando trazer Chico Cândido para mais perto da Câmara, mesmo estando afastado, para que ele consiga fazer e cumprir o seu papel enquanto jornalista, que é algo que também alimenta muito a alma de Chico. Ele sentir, né, sentir a potência que ele tem novamente, até para fortalecer ali a sua autoestima e a sua vontade de seguir em frente, dando impulso aí ao filho que vem seguindo e trilhando os mesmos caminhos.
Gostaria de reforçar esse encontro da educação amanhã, viu, senhores vereadores? Todos os senhores estão convidados, acontece no Centro Cultural, vai reunir todas as professoras, professores, pessoal que trabalha na educação, é das 8 ao meio-dia. Qualquer passadinha que os senhores puderem dar lá, só para prestigiar o evento e fortalecer isso daí, é importante também. Vamos agora para o próximo. Gostaria de passar a palavra ao vice-presidente Rodrigo. Excelentíssimo senhor presidente desta casa, o Miller Bueno, senhor Matheus, secretário, cumprimento também os demais vereadores, a vereadora Valéria, os servidores desta casa, todo o público presente, a imprensa, ao público que também assiste pelas redes sociais. Gostaria de cumprimentar de forma especial aos integrantes da Segurança Pública, que aqui se faz presente, delegado titular do Comarca de Três Pontes, Dr. Gustavo Gomes, diretor-geral do Presídio de Três Pontes, Ricardo Gonçalves Fazendo, o inspetor da Polícia Civil de Três Pontes, Guilherme Rodrigues Figueiredo. Cumprimento também ao comandante da Polícia Militar, capitão Ederson, ao tenente Monteiro, tenente Júlio, ou seja, toda a estrutura organizacional e administrativa da segurança pública se faz presente aqui hoje por uma simples razão. A primeira delas é apresentar à população como foram gastos os valores das emendas impositivas liberadas pelos vereadores da gestão anterior. As autoridades que aqui estão apresentarão como foram gastos os valores aplicados nas instituições de segurança para poder trazer mais segurança para o povo de Três Pontes. E também, num segundo momento, o delegado Dr. Gustavo Gomes falará um pouco também sobre o fato de a nossa delegacia de Três Pontas ser, pelo segundo ano consecutivo, a primeira delegacia do Estado. Isso é motivo de orgulho, enobrece o trabalho da polícia. A polícia é uma engrenagem, nós temos a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Militar, todos ombreados e lutando por mais segurança pública para o povo de Três Pontes. E um terceiro ponto, que é um ponto mais delicado, que é um assunto de interesse social de toda a coletividade, é uma mudança no âmbito da política pública estadual. Leia-se, governador Romeu Zema. Não tem nada a ver com o município. O que ocorre é que, nos 26 estados da federação, e a contar com Brasília também, 26 estados e o Distrito Federal, somente o estado de Minas Gerais é que o DETRAN está vinculado à Polícia Civil. Nós não precisamos fazer administrativamente o controle do DETRAN. O que a gente precisa é o banco de dados, placa, chassi, número de motor, para as nossas investigações criminais. De certa forma, o governador Romeu Zema, ele transferiu o DETRAN, tirando-o da Polícia Civil e encaminhando para a pasta da Secretaria de Planejamento e Gestão, CEPLAG. Isso trará alguns desconfortos para o povo de Três Pontes. Eu costumo dizer, o vereador está aqui para cobrar, para criticar e também para elogiar quando o trabalho é bem feito. Mas, sobretudo, nós devemos propor soluções. E em diálogo com o prefeito, Luizinho, estava eu e o presidente Miller, nós estamos trabalhando para trazer para Três Pontes um AI. O que vai acontecer em Três Pontes a partir do dia 10 de fevereiro? O setor de trânsito será encaminhado para o AI Varginha, ou seja, as demandas serão realizadas através do AI Varginha. Isso vai gerar um desgaste no primeiro momento. Mas é uma política de Estado, não é uma política da Polícia Civil. O governador determinou, não há o que fazer. Mas nós já temos a solução. A ideia nossa é montar em Três Pontas um AI, ali onde era a Receita Estadual. É o primeiro prédio que vem à mente. Aqui que fica na fonte, no centro, a ideia é encaminhar para lá. O setor de Instituto de Identificação, no caso é a identidade, encaminhar para lá o DETRAN, encaminhar para lá o Ministério do Trabalho e Emprego, que aí paga um aluguel para uma casa que deixará de pagar esse aluguel e o município economizará. E poderíamos encaminhar para lá também o IMA, o Cine, ou seja, há várias possibilidades de nós instalarmos em Três Pontes um AI para atender a nossa população. Quero deixar registrado que, nesse primeiro momento, o DETRAN, salvo algumas exceções que ainda serão executadas aqui na delegacia, será realizado pelo AI de Varginha.
Infelizmente, não há outra alternativa. Inclusive, houve um requerimento por parte do excelentíssimo senhor Dr. Gustavo Gomes e das demais autoridades, Ricardo Rosendo e o capitão Edson, para falar um pouco disso. Falar da segurança de Três Pontes e também falar desse ajuste que deverá ser feito. No primeiro momento, o DETRAN de Três Pontes será prestado serviço no UAI de Varginha. Mas nós já estamos trabalhando, junto ao Executivo, para trazer um UAI para Três Pontes. Aí eu conto com a compreensão de todos e seguimos em frente. Boa noite a todos. Vale ressaltar que essas movimentações elas já estão ocorrendo e a gente está tentando ser o mais ágil possível para que Três Pontas continue sendo atendido pelo DETRAN. Gostaríamos também de ressaltar aí o trabalho que nós estamos fazendo em prol da segurança pública de Três Pontas, que é muito elogiada na cidade administrativa em Belo Horizonte, inclusive pela secretária de Polícia, doutora Letícia, que nós podemos visitar. E em breve, se Deus quiser, aí, e muito trabalho, a gente vai conseguir trazer coisas novas para Três Pontas também no que concerne a segurança pública. Passo a palavra agora ao Daniel Rodrigues, senhor vereador Daniel Rodrigues. Boa noite a todos, boa noite, presidente, ao qual eu cumprimento a todos, a mesa diretora, servidores desta casa, vereadores, vereadora Valéria, as mulheres aí hoje, sejam muito bem-vindas, que estão presentes, e a todas as autoridades que estão aí hoje, sejam muito bem-vindos. E ao público que estão nos acompanhando de casa. Já queria parabenizá-los, vereadores, por essa busca, né, sobre essa importante, trazer essa unidade do UAI para a nossa cidade. A gente já está vendo aí que, só de rumores, já está sendo muito bem elogiado, isso é muito importante, isso vai conseguir trazer bastante benefício à população e também vai conseguir reduzir aluguéis, que isso é muito bom. A gente estará reduzindo esses pagamentos de aluguéis, isso vai ajudar a redução de gastos dos cofres públicos. Isso é muito bom. Nos últimos dias, por estar à frente dos grupos de empregos em Três Pontas, tenho notado a quantidade de vagas de empregos que a gente vem tendo em nossa cidade. São muitas vagas geradas e ofertadas diariamente, todos os dias. Porém, muitas dessas vagas têm exigido altos requisitos por parte do empregador. A gente entende, isso são políticas da empresa, mas é preciso que as empresas deem essa primeira oportunidade para as pessoas. Tem muita gente que não tem experiência em diversos setores, principalmente da nossa cidade, vindo de um trabalho braçal, o pessoal vem da zona rural, as pessoas vêm buscando qualificar cada vez mais, né? Isso é muito importante também, o candidato que está buscando um emprego, que ele sempre busque por cursos, qualificação, mas também é importante que o empregador ele tenha essa visão de dar essa primeira oportunidade, principalmente aos jovens que acabam de se formar e precisam dessa primeira oportunidade para estar ingressando aí no mercado de trabalho. Ninguém nasce sabendo, então isso é muito importante, essa compreensão. É preciso que as empresas acreditem mais e dêem essa confiança, principalmente para os jovens que acabou de formar. E também, em contrapartida, que o município invista em qualificação, né? Tem muitas mãos de obras que estão faltando aqui em Três Pontas, então isso é muito importante, a buscar cursos nessa área. Estou acompanhando aí a busca do Luizinho com o Maico para trazer, né, um Instituto Federal para a nossa cidade, que também vai ser muito válido, muito importante, que vai oferecer aí cursos técnicos gratuitos. A gente vai seguir cobrando para que venha esse instituto para a nossa cidade. Não é fácil, mas a gente empenhando e cobrando aí, creio que a gente venha conseguir. Já estou em reunião com alguns comerciantes, gestores. Na semana passada pude falar com alguns donos de empresa. Eles também esperam que o município faça essa contrapartida para investimento na qualificação, porque isso é muito importante. E já queria também convidar
aos jovens e a toda a população de Três Pontas. Deixa eu só achar aqui o convite, oferecido pela Prefeitura Municipal de Três Pontas, que é o curso de imersão em mercado de trabalho e elaboração de currículos, que será realizado pelo Grupo Unis em apoio à Prefeitura, que ocorrerá dia 20/2 de 2025. A primeira turma vai ser das 9 ao meio-dia e a segunda turma da 1 às 5, lá na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação. Então, é importante que a população participe desses eventos, desses cursos, para mostrar que a gente realmente quer trabalhar e a gente está comprometido para a Prefeitura, né, o Executivo, continuar fazendo ainda mais, principalmente para aquele que está em busca do seu primeiro trabalho aí. Todo mundo merece uma oportunidade. Muito obrigado. Muito importante sua fala, Daniel. Em todos os assuntos que você tratou aí, quando a gente trouxe essa ideia de trazer o UAI para cá, é justamente para fazer o que o Rodrigo disse. Tirar os aluguéis da prefeitura para enxugar esse cofre público aí, que todo mês é um dinheiro que não tem retorno. Centralizar para que a população seja atendida no mesmo lugar sobre todos esses assuntos, que se trata de documentação, o que facilita muito, porque a maioria da população não sabe aonde que ela busca para tirar a identidade, onde que ela tira a carteira, onde que ela tira... Então, a população fica muito perdida nesse sentido. Então, trazer o UAI para cá foi, desde o início, o nosso propósito, para que isso tudo se concentre e enxugue aí a folha no final do mês, não é verdade? Outra coisa que é importante é essa fala do Instituto Federal. Uma pessoa me questionou, inclusive, por que esse instituto ainda não existe aqui em Três Pontas. É importante ressaltar, né? A Escola Agrícola, que é um prédio fantástico, inclusive um lugar ideal, inclusive para se ter como sede o Instituto Federal, ela já foi sondada para poder trazer esse instituto para cá. Porém, indo em Brasília, entendendo toda a legislação, barra aí no quesito de número de habitantes e algumas burocracias que Três Pontas ainda não completa, não atinge. Então, mas nós estamos lutando, a gente não vai desistir, porque a Escola Agrícola realmente é um prédio, muitas vezes, poderia ser utilizado de uma forma melhor, de uma forma mais abrangente. Uma coisa também que a gente precisa ressaltar é como que a Escola Agrícola, sendo um Instituto Federal, abrangeria também uma das pautas que é do Antônio do Lazo, inclusive, que é a melhoria e desenvolvimento do Quilombo. Aquela comunidade que fica tão próxima à Escola Agrícola, se ela tivesse um Instituto Federal ali, para que os estudantes daquela região pudessem estar fazendo cursos técnicos, seria realmente fantástico. E falta aqui o fortalecimento realmente de uma empresa, por exemplo, como o Cine, um instituto como o Cine, para ligar e fazer a ponte entre quem oferece um emprego e quem busca um emprego. Que a gente vê que as informações são tão desconexas, né? As empresas falando que falta mão de obra, que não encontra mão de obra, e tantas pessoas desempregadas no nosso município. Parece que eles não estão se encontrando. Falta alguém para mediar essa ponte. Vamos lá. Próximo a falar agora é o senhor Maciel. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente da Câmara, Miller, o vice, Dr. Rodrigo, secretário Matheus, a todos os funcionários da casa, aos vereadores, a vereadora Valéria, toda a imprensa e todas as autoridades aqui presentes. Semana passada, né, eu não falei nada na tribuna, mas hoje eu queria dar os parabéns para toda a Polícia Civil de Três Pontas pelo belo trabalho. E, em conjunto, também queria parabenizar a Polícia Militar, a Polícia Penal, né, pelo bom trabalho que toda em conjunto eles fazem junto também, tem o trabalho em conjunto, né? Queria parabenizar a todos. E os que estão em casa, nos assistindo também, e todos aqui presentes. Eu queria falar uma coisa aqui que já foi até falado bastante aqui nessa tribuna. A Vanessa, do PSF do Padre Vitor, mandou a gente alertar bastante, e se possível até fazer uma campanha, a respeito das agulhas descartadas no lixo comum. E é recorrente da gente falar, mas ela veio com esse alerta novamente, e pediu para a gente, se a gente conseguir fazer um alerta
talvez até em panfletos, que seja assim. Ela pediu para dar esse alerta aqui, viu? E também, semana passada eu enviei um ofício pedindo para pôr mais umas placas de identificação e alertas em frente às escolas, né? Umas placas verticais e horizontais, e as faixas de pedestre no chão, e as placas verticais, né? Para identificação, para tá chegando as aulas, e tem muita criança e muito trânsito na cidade, muito carro. Então, para ficar mais bem apresentável a cidade e mais identificado, para os motoristas tomar mais cuidado, né? E tem mais aqui também um pouco de... E outra coisa também que teve bastante demanda é a questão de lixos grandes. E as pessoas estão reclamando, aí um vizinho joga na porta da casa do outro e vai, não liga para a prefeitura ir buscar, aí sobra para o vizinho que está com lixo na porta de casa ligar. Então, está tendo bastante demanda e a gente está fazendo o possível. Está ligando, cobrando e pedindo para que eles passem para recolher, viu? E outra coisa também, que eu queria que as pessoas tivessem até um pouquinho de paciência, a gente sabe que é difícil, são as estradas rurais, que agora com essa chuva ficou intransitável. Então, se nós puder cobrar um pouquinho mais a Secretaria de Obras para dar uma olhada no Taquaral, perto do Congonhal, até o Antônio do Lado deve ter passado por lá, está cheio de buraco e pelo menos catando os lugares mais ruins, né? Então essas são uma das coisas que eu queria falar hoje, e que todos fiquem com Deus e até semana que vem. Bom, só gostaria de reforçar aqui, importante, tá, gente? População Trespontana, lixo fora do dia não dá. Pôr lixo no domingo na rua, sabendo o número de cães que nós temos aí que rasga o saco, joga tudo ali na rua e depois culpa, né, que não está varrendo a rua e tudo mais. Lixo fora do dia, se o caminhão não passa, não coloquem. Segunda coisa, materiais cortantes no lixo. Os garis é uma coisa que a gente está pegando agora no pé do executivo, os EPIs, e uniforme, luva para esses garis, para esse pessoal que está trabalhando no caminhão de lixo que não tem sido atendido nesse sentido. Eles estão pegando os sacos de lixo e sendo cortados por agulhas, cacos de vidro, garrafas cortantes. Então, vocês precisam proteger. Coloca dentro de uma garrafa plástica, escreve no lixo assim, ó, cuidado, para o cara se atentar, não é verdade? Segunda coisa, estão colocando, gente, engradados de cerveja, sofás, bacias, tapoeiras trincados em lotes baldios. Não façam isso. Sabe por quê? Nós estamos num período que agora está começando a infestação de dengue. Aí depois a gente tem aquele aumento de casos de dengue na cidade, lá no hospital. Isso atinge todo mundo. Isso aí é muito preocupante. Isso, infelizmente, se a própria população não tiver um pouco dessa consciência, a gente não vai conseguir sair do lugar. Então, a prefeitura tem que limpar esses terrenos, ela precisa ficar atenta, mas a população também precisa colaborar nesse sentido. E, no caso das estradas, agora não é o melhor momento para estar ajeitando. Por quê? Com essas chuvas, se passa o trator agora e depois chove daquele jeito, aí ninguém sobe, ninguém desce, aí vira um caos. Estou mentindo? Aí, Antônio, que anda sempre na zona rural, o Robertinho, que é motorista de ônibus, sabe, se passar agora o trator, vai ter um gasto aí de 50 mil, 60 mil reais aí, e vai tudo para o saco. Na primeira chuva, vai tudo embora esse dinheiro, depois tem que fazer de novo. Então... Pela ordem, presidente, só uma coisa, sobre os EPI da Secretaria de Obras, eu já tive problema lá, não sei quem está certo. Muitas pessoas que trabalham na coleta do lixo não gostam de usar o EPI. Diz que atrapalha em trabalhar. Eu já tive um problema sério que eu cobrei, né? Parece que tem isso, tem que ver certinho, né? Até acusaram que não tinha EPI, mas aí o menino do Ministério da Segurança, do Segurança do Trabalho, me falou, eles não gostam de usar. Então tem que verificar o que está acontecendo, né? A gente tem que entender que quando a gente se propõe a fazer qualquer tipo de trabalho, eu não posso chegar lá na minha escola e falar, por exemplo, que eu não vou usar o quadro. Tem certas coisas que eu preciso usar, não é verdade? Eu vou trabalhar na zona rural, aí eu falo para o patrão, ele me contratou para apanhar café, eu falo que eu não vou apanhar café.
Então, a terceira das coisas que, se tem um uniforme, se tem um método, as pessoas têm que compreender que eu entendo que possa atrapalhar, né, principalmente no início, que a fase de adaptação é complicada, mas a gente também precisa entender que é para a própria segurança deles, não é verdade, Coelho? Não pode acontecer. Se o município estiver fazendo isso, não comprando o EPI, né, é caso de Ministério Público. Agora, sobre as estradas com chuva, infelizmente, é tacar o dinheiro fora. E ninguém vai andar. Né? Então, eu acho que tem que ter um pouco de espera aí da população também. Né? Queimar dinheiro, não. Não dá. Sim. Vamos lá, então, agora com o senhor secretário Matheus. Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui, primeiramente, funcionários dessa casa, senhores vereadores, nossa população aqui presente hoje na Casa do Povo, casa de vocês, então sempre será muito importante a presença de vocês aqui. Cumprimentar também nossos integrantes da Segurança Pública, dar os parabéns também para a Polícia Civil, que vem fazendo um ótimo trabalho em nossa cidade, não em nossa cidade, né, como na região inteira aí. Três Pontas já faz tempo que é referência aí, tá? Então, vamos lá. Queria destacar alguns pontos aqui, né? Dar parabéns também aí para o Miller, para o Rodrigo, para toda aí a nossa segurança pública, ao Detran também, que querem trazer esse órgão que é o UAI para a nossa cidade, que creio eu que será muito importante a vinda do UAI para o funcionamento aqui de Três Pontas e dos seus integrantes também. Então, vamos lá. Queria fazer um elogio. Estive hoje na Praça da Igreja, na Matriz, e vi aqueles cestos, né, de lixo gigantes que foram postos ao redor da praça. E também que eu vim com uma demanda, né, teve um evento ontem na zona rural, que era um evento religioso na Padre Pio, se eu não me engano. Né? Então eu pedi que fosse feita a limpeza para a melhoria do pessoal na chegada, naquela zona ali, aquela zona rural de acesso. Então, o secretário de obras me encaminhou um vídeo falando que ali a população não estava deixando a Secretaria de Obras chegar com o maquinário para estar fazendo a limpeza ali da via. Então, eu achei isso assim meio que deselegante, né, da população local. Creio eu que eles vão lá para melhorar e não para piorar nada. Simplesmente para adequar ali o acesso de todos os religiosos que participam e dos moradores também, e a ida e vinda dos pedestres ali, os condutores de veículos que passam pelaquela região. Queria também aqui agradecer o professor Creito, deputado professor Creito. Quero falar aqui um pouquinho da minha visita em Belo Horizonte, quinta-feira, lá na Assembleia. Muito obrigado, professor Creiton, pela atenção aos servidores do professor, deputado também. E quero aqui destacar e falar também que ele deixou bem aberto, a conversa foi muito boa, o vínculo está muito bom, e ele deixou aberto. Quero falar aqui também para os servidores da nossa segurança pública, que se encontram aqui hoje, que ele deixou as portas abertas. Qualquer coisa, qualquer demanda que vocês precisarem, professor Creiton estará à disposição para servi-los, tá bom? E também aqui, saúde, esporte, lazer, ele se pôs à disposição de ajudar, tá bom? De injetar dinheiro em nossa cidade, como também ele já injetou várias vezes, mais de 1 milhão, mais de 10 milhões para a nossa cidade aqui. Então, isso é muito importante, tá bom, pessoal? Então, fica aqui, tá, a palavra da minha pessoa sobre o professor Creiton, deputado estadual, que quer dar esse total apoio e esse suporte para a cidade de Três Pontas. E conto com vocês aí, tá bom? Para esse progresso do professor, que quer muito nos ajudar. Muito obrigado, boa noite, fiquem com Deus. Com a palavra agora o senhor Alexandre.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite à mesa diretora. Boa noite, senhor vereadores, vereadora Valéria, autoridades presentes, pessoal aqui da casa e as pessoas do público aí que estão presentes aqui hoje. Complementar a fala do nosso vereador Daniel. Sejam bem-vindos e participem mais. É importante que vocês estejam aqui porque a casa é nossa, a casa é de vocês. E dando continuidade a isso, eu queria falar o seguinte. Eu falo que uma das coisas que às vezes as pessoas falam e cobram muito, elas falam e cobram muito sobre aquilo que elas não veem, que são as demandas, aquilo que a gente faz aqui dentro. Que às vezes tem pessoas que não gostam de ficar tendo acesso à internet, não vêm aqui, não procuram saber. É mais viável as pessoas verem aquilo que está lá fora. Aí eu queria falar, igual o Daniel falou, eu queria parabenizar os servidores que estão fazendo as limpezas em vários lotes aí, na Oswaldo Cruz, lá no Vale do Sol, eles estavam fazendo uma limpeza muito boa lá, do Campo do Vila, no bairro Santana, no bairro Meia Pataca. Eu falo isso que eu estive lá final de semana e estive hoje também. Apesar da chuva ter atrasado e tudo, eu acho importante a gente frisar isso, porque as pessoas estão trabalhando. Infelizmente, o povo foca só naquilo que eles não veem. Eu acho que as pessoas deviam focar mais nessas questões, que às vezes é uma questão pequena, mas é importante estar atento a isso. Porque, igual o Daniel falou, a gente não pode deixar de lado nenhum trabalho. E, querendo ou não, o servidor, ele está lá para isso. Às vezes as demandas não estão chegando todas, porque como a gente está no começo ainda, né? Não dá tempo de atender o pedido de todos. Mas a gente está indo na ordem e de acordo com as necessidades maiores. E uma outra coisa que eu gostaria de falar é sobre o encontro que a gente teve sexta-feira, dia 31, sobre o Janeiro Branco. Eu, como membro da saúde, eu acho importante falar sobre isso. Vários vereadores estiveram presentes lá, a Valéria, o Coelho aqui, o Matheus, Pneumar, Miller. Se tiver mais algum, desculpa, que eu não estou lembrando agora. Daniel, chegou atrasado, mas foi. Eu acho uma coisa assim, eu como membro da saúde, eu falo muito isso. A doença psicológica ela é uma coisa muito intensa, uma coisa muito delicada, uma coisa muito devagar, uma coisa muito grave. Que hoje em dia, nessa correria toda que a gente vive, eu sempre falo isso, principalmente para nós que trabalhamos na área da saúde, e no caso, quem trabalha na área penal, civil, militar, querendo ou não, hoje em dia, o psicológico, a gente fica abalado muito fácil. É um trabalho assim, que exige muito da gente. E, querendo ou não, são coisas que geram ansiedade, depressão, às vezes até um pânico. Eu achei gratificante a união das pessoas lá em relação a isso, com o pessoal do CAPS, o pessoal da área da saúde, o Felipe, secretário de saúde, também sempre lá presente o tempo todo. No mais, é isso. Hoje eu quero mais agradecer, né, os servidores que estão fazendo essa limpeza aí na nossa cidade, e em especial o pessoal da Secretaria de Saúde e o pessoal do CAPS. Muito obrigado. Obrigado, vereador Alexandre. Com a palavra agora para encerrar o nosso pequeno expediente, o senhor Geraldo José. Boa noite, presidente, vice-presidente, secretário da mesa, vereadora Valerinha, desculpa, Valéria, novos vereadores, Polícia Civil, né, que está aqui hoje, Polícia Militar, delegado, né, capitão da polícia, tenente, tudo de segurança que está aqui hoje da nossa área pública, seja bem-vindo, população, imprensa, pessoal que está em casa. O primeiro assunto que eu tenho aqui, na sexta-feira, a gente teve uma ida lá na Fazenda da Esmeralda, junto com o prefeito Luiz Carlos, o vice Maico Machado, secretário de Saúde Felipe, um posto de saúde que há 8 anos nunca teve uma reforma. Né? Deus da Adriene, já faz 12 anos, Deus da Adriene. E a população lá são 170 famílias
que usam esse posto de saúde, que o dono das terras lá, a casa é dele, mas excedeu ao município. E uma conversa com o secretário Felipe, quero deixar os agradecimentos. Eu vou deixar R$40 mil das minhas emendas impositivas para esse posto de saúde da Esmeralda. E eles vão fazer uma ampla reforma lá. Uma ampla reforma. E conseguir também o madeiramento com o pessoal sitiantes, que a prefeitura não vai precisar comprar essas madeiras, parceria junto com os fazendeiros, sitiantes também, porque tem que ter as parcerias. E vai ser feita uma grande reforma. E também conseguir lá para lá também a internet, que eles pagavam a internet, o município vai pagar a internet. Só tinha um posto de saúde aqui no município de Três Pontas que tinha internet paga, que era o posto lá do Quilombo. E agora todos os postos de saúde a gente conseguiu, que a Secretaria de Saúde vai pagar. Então, parabéns ao Felipe, ao prefeito e ao Maico. E também um assaltamento, recapeamento de uma rua de muitos anos, ao fundo do Posto Panorama, uma briga minha antiga com o Marcelo, com o outro secretário, e foi feito na sexta-feira também. A gente quer agradecer. Então, parabéns ao secretário de Obras, ao Marcelo, ao Luizinho, né? O Luizinho, por aceitar essa demanda. A gente cobra muito aqui, mas o retorno do Luizinho foi excelente, porque é para a população. A gente sempre está aqui, a gente trabalha para o povo. Nós que estamos aqui, nos poder público, que seja Polícia Militar, Polícia Civil, vereadores, secretários, prefeito, nós estamos nos cargos para trabalhar para o povo. Eu estou passageiro aqui, mas quando estiver aqui, vou estar na luta. E quero deixar aqui também ao Rotter, que trabalha na limpeza, que está fazendo um bom trabalho também na limpeza aí, está limpando guarda-roupa velho, tudo nas ruas aí, falar que a demanda é muito grande, que a população também tem que ter paciência. E dizer aqui também ao secretário do Meio Ambiente, animal solto na rua. Sábado eu liguei para ele, imediatamente prendeu 2 cavalos. A população tem que ficar atenta, porque vai prender e vai tirar de circulação. E outra coisa, eu quero dizer aqui, parabéns à Polícia Civil, pelo trabalho, ficou em primeiro em Minas Gerais, pelo grande trabalho do delegado com seus meninos, que faz um grande trabalho para a nossa cidade. Não só na área de prender, mas em todas as áreas, doutor? E a Polícia Militar, com o novo comandante Ederson, lhe dá os parabéns à apreensão de moto, que o trânsito nosso deu uma acalmada, depois que tirou esse delinquente da rua. Porque quem empina uma moto, anda a 100 por hora dentro do município, ele não é do bem. E parabéns para a Polícia Militar. E tem que continuar. E outra coisa, essas bicicletas de motor, essas motinhas de motor também, estão andando, eles têm que ter carteira, têm que ter documento, tem que pôr no pátio, limpou as motos aí, está um sossego no trânsito. O tanto de gente que nós perdemos aí, em acidente de moto, isso é prevenção, não é maldade, porque a pessoa tem que ter carteira e tem que estar com os documentos certos. Eu pago, aqui eu acho que tem que pagar. A pessoa que andar de moto sem carteira, sem documento, fazendo barulho, e a Polícia Militar tem que intervir, sim. Parabéns e apoio. Parabéns que o nosso trânsito já deu uma melhorada aqui dos 30% a 40% em tirar essas motos. E tem que tirar essas bicicletas de mão de menor. Sabe por quê que vai acontecer? A minha palavra aqui, vão machucar ou complicar a vida de alguém. Então, nós precisamos da Polícia Militar. E parabéns pelo trabalho de vocês também. Boa noite, até segunda-feira, se Deus quiser, presidente. Como foi protocolado para nós na última semana, eu chamo aqui na tribuna para usar a tribuna por 15 minutos, o senhor capitão Ederson, delegado de polícia, Dr. Gustavo Gomes, e Ricardo Gonçalves, diretor-geral do presídio. Podem encaminhar os 3 agora para a tribuna, para poder usar aí durante 15 minutos a nossa tribuna da Câmara. Essa tribuna ela é concedida quando há um interesse coletivo em conhecer algo que faz sentido para a população e que é uma necessidade. Então,
Os nossos 3 representantes aqui estarão falando em nome da Polícia Civil e também da Polícia Penal. Sejam muito bem-vindos. Desde já agradeço muito a participação dos senhores aqui hoje e o trabalho que os senhores têm feito todos os dias, incansavelmente, pela nossa população e pela nossa cidade de Três Pontas. Com a palavra, então, o senhor Gustavo. Boa noite a todos. Inicio aqui cumprimentando a presidência da Casa e os demais vereadores, parabenizar, né, pelo trabalho ativo que tem sido feito, né, e espero que essa legislatura, né, siga os passos, avance cada vez mais, né, e o nosso objetivo é sempre melhorar. Cumprimento a todos, a imprensa, o pessoal está aqui, meus colegas da Segurança Pública, amigos, né, não só colegas, porque quem ombreia nas missões mais delicadas que a gente enfrenta no dia a dia, que sabe o valor, né, do trabalho em equipe, né? E faço aqui um cumprimento especial também e dizer da minha alegria em ver sentado aqui nessa casa o investigador Rodrigo, né? Para nós, da segurança pública, é um elemento extremamente importante, né? É uma referência para a segurança como um todo, em especial por ser você, Rodrigo. Rodrigo todos vão conhecer um pouco mais, mas quem trabalha no dia a dia com ele sabe da competência, sabe da proatividade, sabe da honestidade e da transparência. Espero que faça jus aí à quantidade de voto que teve, né? E espero que faça um excelente trabalho, né? Então, por continuar falando em transparência, a nossa missão primeira aqui, né, o Rodrigo já avançou aqui na fala dele, são 3 pontos principais. O primeiro dele é a transparência. Não raras vezes os vereadores aqui vêm e acompanham a gente pedindo, né, verbas, apresentando projetos, trazendo ideias, e já há algum tempo os vereadores desta casa e o Poder Público Municipal no Executivo também compram essa ideia, literalmente compram essa ideia e investem dinheiro. E cabe a nós, como gestores públicos, apresentar os resultados, né, pelo menos o que a gente fez enquanto gestores com esse dinheiro. Fazendo um panorama muito rápido aqui, para ver a ideia da evolução do que a gente tem feito, em 2020, e aí vou falar da Polícia Civil, a gente recebeu R$16 mil desta casa. E sem detalhar o que foi feito cada ano, vou detalhar só o 2024, 2021 foram R$130 mil recebidos, e aqui já entra um Poder Público Estadual, né, a emenda estadual. 2022, 70, 2023, 395, e aqui justifica, porque foram 2 viaturas, uma oriunda de emenda federal, outra oriunda de emenda estadual. E em 2024, que é o nosso ponto principal aqui, a gente recebeu R$235 mil. Divididos em 45 mil foram enviados por emendas parlamentares desta casa aqui, né, e a gente agradece demais. R$70 mil foi enviado por uma emenda de uma deputada estadual, Macaé, mas fruto de um trabalho, de uma articulação feita por uma vereadora desta casa, Selena do Caté. Ela, uma atuação muito firme, né, conseguiu uma verba maior e destinou parte dela para a Polícia Civil, R$70 mil. E outros R$120 mil foram destinados por uma emenda estadual, no nosso deputado estadual majoritário aqui, Mário Henrique Caixa. Os R$45 mil enviados por esta casa, né, das emendas impositivas, foram gastos com aquilo que para nós é extremamente importante, tem feito muita diferença. São vestimentas e equipamento tático. Pode parecer que não faz sentido, mas faz demais. A gente mexe em segurança, a gente mexe em motivação da própria equipe. Então, esse dinheiro foi gasto com isso, muito bem gasto, e a Polícia Civil em Três Pontas é reconhecida na região e no estado inteiro, porque ela se apresenta de maneira padrão. E a padronização foi feita muito por conta dessas emendas gastas aqui. Os 120 mil enviados pelo deputado estadual Mário Henrique Caixa foram comprados diversos equipamentos, né? Kit, a gente mexeu na estrutura da delegacia, divisórias de drywall, a pintura, a gente reformou a delegacia inteira, ar-condicionado, instalação de ar-condicionado, cadeira, uma lavadora para quintal, aparelho celular, blindex, bebedouro, e outro ponto extremamente importante, que foi um divisor de águas para a gente, que foi utilizado com esse dinheiro. A gente conseguiu estruturar a internet. Isso tem muito valor, né? O nosso trabalho é quase que exclusivamente com o uso de computadores e de internet. E por mais que estava bonito e arrumado, a gente tinha ainda umas gambiarras que faziam toda a diferença no nosso dia de trabalho, e foi feito um investimento muito intenso, onde a gente, de fato, tem uma internet
de primeira qualidade. Mas aí também o material elétrico, a gente trocou toda a rede, sustentou a rede, porque agora, felizmente, a gente tem ar-condicionado nas salas e precisou reforçar a rede elétrica. E os 70 mil, emenda estadual, da deputada Macaé, mas, friso sempre, por uma articulação da vereadora Selena, que aqui esteve na última legislatura, a gente comprou 8 computadores. E pode parecer estranho também, 70 mil reais, 8 computadores. A gente comprou excelentes computadores. E investir em qualidade, a gente mantém esses computadores na atividade por um longo tempo. A gente poderia ter comprado computadores mais baratos, mais volume, mas a gente precisava adequar a Polícia Civil, que é uma polícia científica de investigação, aquilo que tem de mais importante em tecnologia, e foi feito. Então, hoje a gente tem uma vinculação de sistema do PJR do Tribunal com o sistema PCNet da Polícia, que tem feito de maneira muito eficiente. Então, a gente melhorou a estrutura. Então, esse foi o detalhamento dos gastos que a gente recebeu de emendas parlamentares municipais, federais e estaduais pela Delegacia de Polícia. Só apresentando, primeiro, os 45 mil foram geridos pelo CONCEP, a gente utilizou o CONCEP como instrumento, o do Mário Henrique Caixa caiu no cofre da Prefeitura, então foram feitos processos licitatórios para aquisição de cada um desses materiais, e a emenda da deputada estadual também articulada pela Selena foi pela Prefeitura. Esses investimentos todos que a gente recebeu, ao longo dos 5 anos, totalizam um valor de 846 mil reais. E esses 846 mil reais gastos em estrutura, em equipamento, em viatura, em computador, em equipamento, em vestimenta, proporcionaram que nos últimos 2 anos a Polícia Civil de Três Pontas conseguisse atingir o patamar principal do Estado. Não é um patamar alto, é o primeiro lugar geral do Estado por 2 anos consecutivos. Numa entrevista me perguntaram, e por vezes atingir o primeiro patamar pode ter sido uma demanda exclusiva. Há um ano a gente realmente estourou, mas no outro a gente voltou à normalidade. Quando se atinge por 2 vezes, se mostra um padrão. É uma equipe que aprendeu a trabalhar com eficiência. Então, pelo 2º ano, a gente atingiu esse patamar. Em 2023, em números internos, foram 14.670 pontos. Em 2024, 14.606. A gente atingiu a meta de 14.600 por 2 anos seguidos. Talvez vocês não tenham dimensão, mas eu vou tentar dar uma dimensão. Cada delegado tem o dever de apresentar resultado numa numeração de 3.300 pontos por ano. A gente fez mais de 4 vezes o valor indicado por cada delegacia, e isso nos garantiu aí a primeira colocação. Nesse ano de 2024, foram instaurados 754 inquéritos, 600 por portaria, 154 por flagrante. Foram concluídos 1.416 inquéritos, 1.064 relatados e 252 cumpridas as cotas ministeriais. 180 TCOs. A inspetoria comunicou 323 vezes em inquéritos, e aqui inclui grandes operações. Grandes operações demoram semanas, meses para serem feitas, e ainda assim o volume foi muito alto, 323. Mandado de busca e apreensão foram 48 cumpridos. Mandado de prisão foram cumpridas 50. Medidas protetivas enviadas para a Justiça, 199. Procedimentos envolvendo menores foram 90. 28 PAI, que é os mais graves, 62 BOC. E, ao todo, foram analisados pela delegacia 4.551 REDs, que foram analisados, aceitos, procedimentalizados, ou simplesmente arquivados ou sobrestados quando o caso. Então, é um volume muito grande que nos permitiu atingir, com muito orgulho, esses patamares tão altos aí de eficiência. E queria frisar a importância que a gente precisa desses investimentos. Então, a gente vem pedir, não raras vezes, e a gente vem apresentar resultado e transparência no que foi feito. Então, eu agradeço imensamente a tudo que foi investido e tem sido investido na Polícia Civil e na Segurança Pública, e peço que esse investimento continue, porque, pelo que tem demonstrado, com a gestão que tem sido feita, eles trazem resultado. E o terceiro ponto, que é importante trazer, talvez o mais polêmico, é a questão da saída do atendimento do trânsito da delegacia. Tradicionalmente, em Minas Gerais, as Ciretrans eram estruturas internas das delegacias que faziam atendimento de toda a questão de veículo. E trânsito tem 2 demandas também. Uma é CNH habilitação, que já é feita em Varginha desde sempre,
e a outra era veículos. Veículos era atendido por 3 pontas na Ciretran. Em 2022, salvo engano, ou 21 ou 22, o governo do estado separou, criou uma estrutura própria para atender o setor de trânsito, desvinculando da Polícia Civil, como muito foi bem dito pelo Rodrigo. E com o passar dos anos, ele foi adaptando e tirando aos poucos as demandas. Começou com a terceirização da vistoria, era feito por vistoriador nosso, hoje é concessão, e agora o atendimento. O governo do estado vai colocar os atendimentos do setor de trânsito nas UAIs. Isso é uma forma de atendimento, ele vai centralizar e ir retirando aos poucos. 3 Pontas fez parte desse processo e, assim como outras cidades, ele vai ser atendido pelo UAI de Varginha. O UAI de Varginha também atende 3 Corações, atende Eloy Mendes, atende Carmo da Cachoeira, e agora vai passar a atender 3 Pontas, possivelmente Paraguaçu. Então, isso é uma tendência, isso é um processo absolutamente natural. Como foi muito bem dito também, antes de apresentar essa mudança, a equipe nossa da Polícia Civil, em conjunto com a diretoria dessa casa, com a mesa dessa casa e também com a administração municipal, tem pensado em soluções. E a primeira delas, por óbvio, é tentar trazer, se o Estado vai exigir, vai passar a atender através do UAI, que esse UAI venha para 3 Pontas, naturalmente. E trazer o UAI para 3 Pontas não é só pensar no setor de trânsito. Até porque, embora o impacto da notícia seja grande, o impacto da realidade ele não é tão grande assim. Porque 80%, chutando baixo, 80% da demanda que vai até a Ciretran, até a Ciretran 3 Pontos, é feita por despachante. São 16 despachantes que fazem essa estrutura toda, que demandam a gente, e apenas 20% que é os particulares. E, tendo cuidado e transparência com essa categoria, a gente reuniu com eles aqui nessa casa, explicou como é que vai ser, pensou em processo, pensou em protocolos, para que isso seja menos doloroso. E vai ser. Então, a partir do dia 10, esse atendimento vai ser por lá, em sua maioria feito, como sempre foi feito por despachante. O impacto, embora possa parecer grande, ele é menor um pouco, mas não nos afasta de tentar buscar uma solução, que é isso que tem que ser feito. Então, a partir do dia 10/2, como o Rodrigo já adiantou, essa transferência ela vai acontecer de maneira quase que integral, permanecendo algumas funções que elas não estão ligadas diretamente ao público. Então, o atendimento, de fato, vai passar para lá, para o UAI. Pensei, e até conversei com alguns aqui, em relação a algumas formas de trazer o UAI. O UAI tem 2 formas. Tem o UAI público, que é aquele custeado pelo município em sua integralidade, em parceria com o Estado, e existe um UAI parceria público-privada, que é o de Varginha. E, às vezes, essa busca está sendo pelo UAI público, que é uma solução interessante, mas, quem sabe, a gente não pode pensar num ponto de apoio do UAI particular para vir atender em 3 Pontos, que talvez seja mais célere a solução. Mas, de toda forma, o setor de trânsito também tem uma outra tendência, que é a virtualização. A virtualização dos procedimentos. Isso já acontece no setor público, e especial na esfera federal. Então, também é uma outra tendência. Então, são esses 3 pontos que eu gostaria de falar. Agradecer imensamente a oportunidade de falar pela primeira vez aqui no ano. Espero que a gente possa conversar muito mais sobre segurança pública, um tema tão rico, tão complexo, com várias facetas. Me disponho a falar sobre qualquer uma delas aqui. E agradecer a parceria, pedir que essa parceria continue e aumente ano a ano. Então, obrigado. Muito obrigado, doutor Gustavo. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar aqui o senhor presidente, a pessoa do vereador Miller, a mesa diretora, aqui nosso amigo, grande amigo aí, o vereador Rodrigo, policial civil, investigador, vice-presidente, e o secretário Matheus. A minha fala vai ser bem rápida, é mais para apresentar mesmo uma prestação de contas aqui em relação ao que essa casa nos proporcionou no ano passado. Nós tivemos emendas impositivas através dessa casa no valor de R$45 mil, que foram gastos na Polícia Militar especificamente. O doutor falou aqui da parte da questão da Polícia Civil, e também a Polícia Penal vai falar a parte dela. Eu estou falando aqui por parte da Polícia Militar, o que a gente recebeu e gastou. Então, desses R$45 mil, nós tivemos uma obra lá na nossa companhia, na nossa sede, que é a 151 CIA PM, em relação
a construção ou a reforma da nossa sala de registro de ocorrência. Por quê? Esse local, assim, ele precisa ter uma segurança maior, ele precisa realmente, assim, a gente leva preso para aquele local. Então, a gente precisava reformar aquela sala. Então, desses 45 mil reais, 36 mil foi para essa sala. A gente conseguiu colocar lá um compartimento, 2 compartimentos para presos, né? Quando a gente leva o preso para o quartel, a gente precisa ter segurança, que aquele preso, tanto para a segurança do preso, quanto para a segurança do próprio policial militar ou das pessoas que vão também lá, né? Geralmente a gente leva ou a vítima ou testemunha lá para o local, e a gente precisa de locais reservados com segurança para que eles possam estar lá na companhia. Então, dentro dessa sala também tivemos a questão dos computadores, as mesas que a gente conseguiu reformar e trocar. Também falo na questão da aquisição de kits de atendimento pré-hospitalar tático, que são os kits que o policial militar hoje tem que sair com ele, porque isso é tanto para a segurança do policial militar, que eu falo na questão de segurança, quando um policial militar fere em serviço, ele tem condição de ali ou socorrer o companheiro, ou socorrer o companheiro, ou a própria população também, né, que venha a ser alvo ali de alguma situação ali de um ferimento, que a gente possa ali proporcionar aquele atendimento. Então, nós conseguimos aí 5 kits, né? Então, os policiais militares nossos que são treinados nessa questão de APH tático, eles saem com esse kit e consegue aí, em caso de um ferimento, ele consegue dar esse socorro. E também computadores, né? Igual o doutor falou aqui na questão do computador, hoje em dia, né, tanto a Polícia Civil, né, quanto a Polícia Militar, em termos de dados, de aplicações, num computador não pode ser um computador ali ruim, porque hoje a gente tem, hoje é quase que tudo informatizado. Então a gente precisa realmente ter ali computadores bons que vão nos proporcionar aí prestar um melhor serviço para a população. Também, né, tivemos uma viatura, recebemos uma viatura, né, pelo deputado estadual Mário Henrique Caixa, né, a viatura que hoje, assim, o que eu posso dizer, né? Eu tenho 21 anos de polícia, completo esse ano 21 anos de polícia. E dos locais que eu passei, dos lugares que eu passei, as cidades, são várias cidades que eu passei, né, nessas nossas andanças aí em Minas Gerais, né, eu vejo que Três Pontas está muito além dessas cidades, né? Principalmente em relação assim, a essa aproximação da Câmara com a segurança pública. Porque eu nunca, nenhuma cidade, assim, sendo sincero, eu não sei hoje como é que está, mas pelas cidades que eu passei, nunca teve essa questão desses recursos, né, dessa quantidade de recursos que é proporcionada aí pela Câmara dos Vereadores, né, por esta casa, a segurança pública. Então, assim, o que eu falo, hoje, que eu posso dizer assim que a segurança pública aqui, constitucionalmente, dentro da Constituição, aquela questão de dever do Estado, do direito e responsabilidade de todos, aqui, em Três Pontas, ela é cumprida na íntegra, né? Tanto o relacionamento aí de Polícia Civil, nós, né, da Segurança Pública, Polícia Militar, Polícia Civil, o relacionamento com a imprensa, aqui na cidade, e também com a sociedade civil, que é a população. Eu falo que essa sensação de pertencimento, que a segurança pública é importante na cidade, a gente vê isso nas pessoas, né? E, portanto, eu gostaria de agradecer todo o apoio que esta casa tem proporcionado à segurança pública, né? À Polícia Militar e às demais forças. E agradecer também a parceria aqui do Dr. Gustavo, hoje de manhã, cedo, madrugando aí com a gente, né? Fazendo a operação, né? Essa parceria. Aqui o nosso diretor, né, Rosendo, que também é um parceiraço aí na questão da segurança pública. Também a Guarda Municipal, né, que nos apoia aí nessa questão de segurança. Temos muito trabalho a fazer. Esse ano, começando, muito trabalho a fazer. O ano passado fizemos muitos trabalhos, né?
principalmente nessa área do trânsito. A gente vem fortalecendo isso aí. Eu tive já algumas reuniões com o prefeito, né? E até, né, por essa semana eu queria ver uma agenda com a mesa diretora, para a gente ver o que a gente pode fazer em algumas situações aí, questão com os vereadores, né, também, em relação ao trânsito, né, na nossa cidade. Eu tive com o prefeito Luizinho, estamos conversando lá, e algumas mudanças já estão acontecendo, né, a gente vê que isso é importante, mas algumas questões também a gente pode, que eu puder, né, ali puder apoiar nesse sentido, a Polícia Militar está à disposição. Agradeço imensamente, né, todos os militares, né, aqui, como eu sou novo aqui, né, chegando aqui o Tenente Monteiro, que tem mais tempo aqui do que nós, Tenente Júlio também, né, são pessoas aí que, um exemplo aqui de policiais militares que nós temos, né, na cidade, e, no mais, agradecer, não tomar mais o tempo. Muito obrigado a todos. Senhor presidente, boa noite. Na pessoa de Vossa Excelência, eu cumprimento aos demais. Rodrigo, grata satisfação em encontrá-lo aqui. Rodrigo foi colega de sala no curso de formação da Polícia Penal, né, Rodrigo? Extremamente técnico, travava uns embates lá interessantes. E nas palavras de Paulo Freire, né? Ninguém ensina ninguém, aprendemos uns com os outros, mediatizados pelo mundo. E ele continuava dizendo ainda que não existe saber mais nem saber menos, mas existem saberes diferentes. E é dessa forma a gente se completa, né? A gente pode transferir isso aqui para a nossa atuação na segurança pública aqui em Três Pontas. Cada um com a sua expertise, cada um com o seu tirosínio, e lá na frente a gente se completa. Então, agradeço muito essa oportunidade. E a gente está aqui, como o doutor Gustavo falou, o capitão Ederson já aduziu, que a gente precisa trazer as informações relacionadas àquele recurso que foi transferido para as Forças de Segurança Pública. O presídio, ele teve a oportunidade também de ser agraciado com uma emenda extremamente importante, do deputado Mário Henrique Caixa, R$392 mil. Nós temos essa viatura cela hoje, uma viatura cela humanizada, em condições de transportar 4 presos, 4 servidores, com extrema segurança. Então, assim, foi um divisor de águas para nós. O presídio Três Pontas teve a sua assunção em 21 de junho de 2011. Então, logo ele completa 14 anos. E sempre capengando com essa relação de viaturas, é aquilo que sobrava, né? Sexta Rispa é muito grande. Ela tinha 10 equipamentos, eram 10 unidades prisionais. E hoje em dia ela possui 7 unidades prisionais. 3 delas foram fechadas, Nepomuceno, Candeias e Bom Sucesso. Eu fui diretor interventor em todas elas. Todas essas cadeias pequenas aí, foi eu que estive lá implantando, e também voltamos para fechar, porque não tinha condições de atuar, justamente por falta desses recursos. Não adianta você ir lá, assumir a carceragem da Polícia Civil, e depois você não ter recurso, nem humano nem material, para fazer a custódia decente do preso. Então, diante disso tudo, é extremamente importante a gente estar aqui nesse momento. Agradeço demais ao doutor Gustavo por essa parceria, capitão Ederson. Mas o doutor Gustavo, desde quando chegou em Três Pontas, trouxe muito essa ideia de união relacionada à segurança pública, sempre apresentando ideias muito importantes que pudesse agregar na segurança pública. E a gente já está aqui pelo 2º ano, né? O sistema prisional é um trabalho muito diferente, porque ele é muito interno, então ele não aparece muito. Mas os números, eles são alarmantes. Nós admitimos cerca de 30 presos por mês, isso dá 360 presos por ano de população flutuante. E hoje nós temos 194 encarcerados, fixo, né? Então é muita gente passando por ali, demandando uma logística absurda, tanto de servidor quanto de material. Você precisa de kit para fornecer colchão, uniforme para esses presos. Por mais que ele passe lá por 2 dias, é preciso ter uma estrutura. Então, quando os senhores dessa casa começou a olhar, com esse olhar um pouco mais sensível para a Força de Segurança como um todo, e o sistema prisional, a Polícia Penal veio junto, ele deu uma guinada.
Basta olhar para a viatura que nós temos hoje, a quantidade de escolta que a gente consegue fazer para a região metropolitana, com extrema segurança. E, para além, as emendas impositivas trouxe um alívio absurdo no ano de 2024 para esses 3 pontos. Por quê? Como eu acabei de dizer, a superlotação é uma coisa que é natural hoje do sistema prisional, né? Não é somente 3 pontos. Se nós temos um índice carcerário hoje de 1,94, a região, a Sexta RISP, tem um índice carcerário de 2,1. Então, a gente está na média. E nós temos um gargalo, se é que se existe um gargalo no sistema prisional, é o local destinado aos presos seguros. Em tese, um preso seguro é aquele que cometeu crime sexual. Só que não. Se nós pegarmos o nosso bate-sela aqui hoje, vocês vão ver que os presos que cometeram os crimes sexuais de 3 pontos, é uma parcela muito pequena. Porém, o espaço do seguro está superlotado com 67 presos. Isso vem de onde? Vem do preso chamado seguro de carceragem. Aquele preso que, por motivos diversos, ele vai parar no seguro. Ou porque ele tem uma dívida, ou porque ele se envolveu numa situação diferente lá fora. E esse dinheiro, os 45 mil da emenda impositiva, nós construímos 2 celas. 2 celas com 12 camas em cada cela. São 24 vagas. Isso é um número absurdo. Teve nenhuma unidade prisional na Sexta RISP que cresceu 24 vagas no ano de 2024. Tá? Então, isso é um feito extremamente notável. Obviamente que a gente já estava pensando lá atrás no morro, quando um monte de gente estava pensando em outras coisas, eu estava pensando em abrir espaço. Porque a luta de qualquer pessoa hoje nesse mundo é por conta de espaço. Do preso não é diferente, ele quer espaço, né? Então, nós conseguimos isso através dessa emenda impositiva. Foi de extrema importância e isso trouxe muito conforto para nós. Então, minhas palavras aqui também são breves, mas nesse sentido, sabe, de muito agradecimento. Dizer também que nós estamos ligados por uma teia, de uma forma ou de outra. Então, essa colaboração mútua da segurança pública, ela faz toda a diferença. Então, gostaria de agradecer muito também à Guarda Municipal, são muito parceiros, né, até nas nossas atividades de humanização do atendimento, que são palestras voltadas tanto para o público, a população carcerária, quanto para servidores. A Guarda Municipal está sempre com a gente. Gostaria de agradecer muito também o Dr. Paulo Fazano. Poxa, a parceria do Dr. Paulo Fazano à frente do CONCEP ali é essencial na gestão dos recursos, né, dando legalidade. Eu, por exemplo, para efetivar essas 2 celas, eu tenho que montar uma minuta, cumprir trocentos requisitos da resolução 571 da Sejusp, que é voltado para obras e reformas. Se o CONCEP não está ali dando legalidade, dando transparência para isso, a gente não consegue. Então, aqui, meu muito obrigado, doutor Paulo Fazano, também não pode estar presente, né? Mas é um grande parceiro que faz as coisas acontecerem. Tá? Quero agradecer muito aqui também prefeito Luizinho, nos recebeu na semana passada, muito sensível às nossas questões. Doutor Felipe, secretário de Saúde, poxa, conversou com a gente 40 minutos ali, dando um monte de saída para as nossas demandas internas. Me ligou hoje com uma notícia importantíssima, ficamos muito felizes com relação à presença de um médico psiquiatra, minimamente por 1 hora dentro da unidade prisional. Isso faz toda a diferença. Nós temos 194 presos hoje. 80% desses presos fazem uso de psicotrópicos. São remédios controlados. Nós precisamos de psiquiatra. Temos 3 presos de medida de segurança dentro da unidade prisional de 3 pontos. Imagina só, uma unidade de porte pequeno, 1, com 3 presos em medida de segurança, que requer uma atenção totalmente diferente nossa. Tá? Então, assim, essa administração, tanto do executivo quanto dessa casa, tem olhado para nós de forma extremamente sensível. Agradeço muito também a presença do secretário Matheus, né? Já esteve lá no nosso espaço também, trocando ideia com a gente. Tá? Então, eu só tenho muito a agradecer aqui. Espero poder recebê-los também, quando tiverem uma agenda, tiverem um espaço. Vai ser uma satisfação enorme para nós poder receber vocês no nosso espaço, que é o presídio de 3 pontos.
Muito obrigado pelo espaço, senhor presidente. Obrigado a todos. Boa noite. Agradeço. Muito obrigado pelas palavras dos senhores. Saiba que essa casa está sempre de portas abertas para qualquer demanda. A gente sabe o quão difícil é lidar hoje com a violência, ainda mais quem está ali na linha de frente. A gente sabe que vocês colocam as suas vidas em prol da população. Muito obrigado mesmo, tá? Por tudo que vocês fazem, por nós enquanto cidadãos e também por nós aqui enquanto vereadores. Obrigado mesmo, estamos sempre à disposição. Bom, passaremos agora ao nosso grande expediente. O grande expediente, ele tem a duração de 30 minutos. Nesses 30 minutos, os vereadores que escreveram, se inscreveram aqui nesse livro, eles podem estar usando a palavra nesses 30 minutos. Caso acabe ou encerre esses 30 minutos e os vereadores todos não terminaram de falar, eles vão continuar a sequência a partir da semana que vem, a partir da segunda-feira da semana que vem. Gostaria de abrir aqui a palavra agora para a gente começar o nosso grande expediente com a vereadora Valéria. Eu volto a cumprimentar a todos e também, eu não tinha falado no início, porque eles estavam chegando, o capitão Ederson e também Ricardo Rosendo, diretor do presídio. E olha, mais uma vez, eu me emociono também com vocês juntos. Eu me emocionei com os jornalistas aqui, junto ao Chico, Cândido, e olha, a segunda vez nesta casa, porque eu nunca presenciei um trabalho assim, bem conjunto das polícias. Então, por mais que trabalhassem, ainda tem a sua independência, mas nesta casa juntos eu nunca vi. É a primeira vez. Não sei se realmente é isso, mas parabéns. Olha, o registro de vocês aí juntos também mostra o excelente trabalho, a excelência do trabalho aqui em Três Pontas, porque era um sonho. Eu, assim, de outra vez que eu estive, da outra vez, por mais que a gente falasse de uma polícia, aí a polícia fazia aquele trabalho, assim, tão bom, mas chegava na outra, não poderia, e começava tudo de novo, começava do zero, sendo que a outra já tinha adiantado. Aí lá na ponta, também, o outro trabalho, muito bom, mas não podiam pegar de uma para outra. Então, essa fala juntos, vocês estarem aqui juntos e dizer que vocês estão unidos, parabéns. É algo que, assim, vale a pena mesmo, todo o investimento que vocês conseguiram desta casa, ou dos deputados, ou do governo federal, estadual. Parabéns. Isso tudo é para a nossa população, e a gente só tem que agradecer. Parabéns à delegacia, em especial, pelo ranking da Polícia Civil, pelo 2º ano consecutivo. Isso realmente também é um orgulho, para todos nós. E também uma segurança em saber que está sendo seguido aí algo que pode, inclusive, passar para as demais delegacias de outras cidades. Algo está sendo realizado em Três Pontas. Esta união é interessante também, passar para os demais, porque se está dando certo, é sinal de que se torna um modelo para Minas Gerais. Parabéns. Eu tinha dito que eu iria continuar dizendo sobre a nossa visita à Secretaria de Educação e falei lá com a Rose, funcionária também da Secretaria. Conversamos junto com a secretária Rose de investimentos na educação, a garantia de termos as escolas bem estruturadas, professores capacitados. Isso eu tinha colocado também, enquanto demanda, o investimento nos professores, nas escolas, oferecerem essa estrutura para as crianças, jovens, adolescentes, é importante, porque a nossa base, se ainda chegam muitas pessoas no presídio,
essa estrutura, algo está ainda precisando de algumas mudanças nas escolas. E nós vamos chegar na base, né, da família, porque aí é uma base familiar, depois base, né, de instituição, para chegar muito menos aí, já que mencionou sobre o gargalo, eu tinha colocado isso também como pauta, né, essas estruturas nas escolas e também investimento nos professores. Então, minha visita foi muito para isso, para verificar essas duas questões em especial. Então, a Mariane me falou sobre também essa formação que está acontecendo, né, que aconteceu hoje e irá acontecer amanhã. Por isso, eu estive também junto com elas, junto com os professores, junto com a secretaria, né, acompanhando esses trabalhos de formação. E gostaria de dar os parabéns. Já preparei já aí junto com a casa, né, um ofício, dando um bom retorno às aulas, parabenizando por este trabalho de formação e da importância de estarem atentos aos assuntos tão importantes para esse início de trabalho. Desejando a todos os professores, né, escolas, diretores, a todos que trabalham ali, um bom retorno às aulas. Então, todos que quiserem acompanhar este ofício, sintam-se à vontade. Ela também me apresentou as mesas interativas. Essas mesas interativas irão estar atendendo os professores do AEE, que é um atendimento, né, especializado. E essas mesas têm mais de 500 jogos, do qual as crianças com alguma dificuldade de aprendizagem, elas terão nas escolas essas mesas interativas. E ela ligou, fez a demonstração ali para a gente conhecer este material. Então, olha, parabéns por essa aquisição. Esperamos, né, que seja bem trabalhado com as crianças. Desejamos também aí aos professores do AEE um bom retorno e que vocês possam aproveitar muito bem este material. E depois falamos sobre vagas nas creches. Berçário, maternal 1, maternal 2, que foram uma das coisas, né, que foram questionadas. Nós recebemos algumas mães, conversamos com as mulheres com dificuldades, as mães solo, né, intituladas, e vieram nesta casa aqui no dia que a gente conversou sobre o projeto Minha Casa Minha Vida. Então, nós também falamos sobre essas vagas de creche. Então, senhor presidente, eu passo aqui a todos os meus pares que o nosso município está com uma demanda de quase 600 alunos. São mais de 500, beirando aos 600 alunos que estão aguardando essas vagas de creche. Então, assim, como tem, né, número certo para cada sala, né, 8 alunos, 12 alunos, nós precisamos realmente de ampliação dessas vagas. Precisamos de construção de novas creches. Então, com isso, nós não temos creches novas no nosso município e nem salas para abrigar essas crianças, este número grande dessas vagas. É um número significativo, né, para a nossa cidade. Então, nós pedimos para que todos que possam ajudar a solucionar esta demanda, vai ser para todo o nosso município. Então, precisamos, sim, acionar aí na esfera estadual, federal, o que for. Precisamos unir esforços, né? Não é somente, né, a minha pessoa, mas eu convoco aí e conclamo a todos que puderem ajudar, né, dentro do seu apoio, que a gente possa aí buscar essas construções e também viabilidade depois, claro, de contratação de pessoas, conversar com o executivo para que a gente possa atender as mães, né, principalmente as que precisam trabalhar para cuidar da sua família, essas mães solo, que são muitas. Neste grupo lá são, creio eu, que tem um outro grupo, que ela disse, de 2.000 mulheres. Nesse que eu estou, é quase 1.000 mulheres na nossa cidade. Então, são muitas, né? Então, a gente pede aí a ajuda de todos. Na sexta-feira, nós estivemos também
visitando uma creche, antiga creche, né, do bairro Santana, que está sendo reformada, e vai abrigar aí o CISAB Sul e o Concafé. Foi um evento onde também esteve outros vereadores, né, e o CISAB, que é o primeiro, é um consórcio internacional de saneamento básico sul de Minas, e o segundo, o Concafé, é o consórcio público do desenvolvimento de café. Lá teve uma eleição com a participação de aproximadamente 30 gestores do sul e sudoeste do nosso estado, e além do deputado Emidinho Madeira, do PL, do partido do qual a gente está como presidente nessa cidade. Então, eu agradeço muito a presença do deputado, gostaria também, né, uma solicitação, agradecer pela presença dele neste evento, né, parabenizá-lo pelo trabalho dentro do agronegócio, e que é tão importante também ter um olhar para nossa cidade, e que bom, né? Nós estamos aí agora com o CISAB dentro da nossa cidade, e que vai estar atendendo 22 municípios. Então, saber disso é de grande importância, ainda mais que o nosso prefeito foi eleito também presidente. Então, é o único consórcio aí também, né, juntamente com o Concafé, que é o Consórcio Público do Brasil, dedicado à cafeicultura, que atende as regiões de maior produção, né, de café no mundo. E Três Pontas está aí, como a maior, né, a cidade que mais produz café em relação à sua extensão, né, seja ela, né, como cidade mesmo. Então, olha, eu estive com um grupo de mulheres, e elas trouxeram como sugestão, e aí eu gostaria também de passar para todos, para que vocês sonhem também junto, para que a nossa cidade fosse essa referência, porque a gente fala de referência do café, da música e da fé. Da fé, muito ligado ao Padre Vitor, né, agora a nossa mãe também juntos, os dois juntos, eles estão muito dentro ali do centro, né, a foto, a nossa mãe ali perto do Carmelo, também com as fotos, né, as fotos dela, registrando ali a presença. E falta uma marca do café. Então, eu sinto isso também. Né, do Padre Vitor tem ali na praça, dentro, né, em torno do santuário, tem também no Trevo. Mas onde que a gente tem de referência da cidade, uma cidade do café? Às vezes os turistas vêm e não tem. Então, assim, fica a ideia para que sonhamos juntos aí, da gente ter uma cidade marcada pelo café. Quando fala assim, você viaja, você fala assim, olha, eu moro em Três Pontas. Onde fica Três Pontas? Você tem que dar referência de Varginha. Varginha, perto de Varginha. Varginha já está, ela iniciou a marca dela como, né, a cidade do ET. Aí as pessoas perguntam, cidade do ET? Aí você confirma, sim, cidade do ET. Então, eu gostaria que Três Pontas tivesse a sua marca forte para dizer, eu moro em Três Pontas. E todo cidadão, eu moro em Três Pontas. Ah, Três Pontas, a cidade do café. Né? Cidade da fé. Padre Vitor, nossa mãe, cidade da música. Tem muitos músicos e tal. Mas o café, eu acho que nós precisamos marcar. Cidade do café. Que seja em todos os postes, ter algo igual a gente visitou já cidades que têm, né, vinícolas. Os postes tinham uvas para todo lado. E o comércio tudo vendia sucos, vinhos, tudo ligado à uva, cidade da uva. Por que não ter algo marca do café? Então, que a gente busque aí essa marca para a nossa cidade, né, que seja forte e que as pessoas identifiquem ela como essa cidade do agronegócio grande que é o café. Com cafeterias, mas, né, também que tenha esse marketing maior, que seja um pórtico grande nas entradas da cidade, que também, né, chama muita atenção, que tenha monumentos que venham aí, porque a gente também trabalhando com turismo é muito importante. Nós já viajamos quilômetros para chegar para visitar o monumento.
marca da cidade. Então, nós precisamos de ter essa marca aqui, viu? Eu estou falando só para um alerta para todos vocês, vereadores, para que a gente busque aí algo para essa marca mais forte. Já temos aí, né, estamos tendo marcas boas, olha, de segurança, né, que já está aí no ranking, e que então venha mais, tá? Venha mais essas marcas. Muito bem, então eu creio que com este consórcio com café, com a sede aqui em Três Pontas, nós podemos dar uma visibilidade e força política, que é importante, que nós ouvimos aqui, o quanto é importante essa força política quando a gente quer, né, demonstrar que temos força no nosso município. Muito obrigada. O nosso telão teve um problema, mas eu estou contabilizando aqui, tá? Desde o início. Nós estamos em 14h30. Com a palavra, o senhor Roberto Donizete. Senhor presidente, com cumprimento a todos os colegas vereadores, funcionários da casa, a imprensa. Eu quero cumprimentar de maneira especial o doutor Gustavo, toda a Polícia Militar que se encontra aqui, Polícia Penal, público aqui presente. Boa noite a todos, público de casa. Como eu tinha feito um pedido, senhor presidente, fazer uma limpeza no bairro Azarias Campos. Semana que eu estive lá, foi feita uma limpeza na beirada do Ribeirão, mas o que precisava mais era dentro do Ribeirão e não foi feito, certo? Não sei se a máquina ainda vai voltar lá. Eu sei que essas escavadeiras agora podem andar dentro do Ribeirão, que quando foi feita as casas, as 316 casas ali, tinha uma escavadeira andou dentro do Ribeirão, fez uma limpeza, mas o mato cresceu muito, por causa da sujeira, o mau cheiro ali naquele bairro. Então, poderia ter feito essa máquina andar dentro do Ribeirão. Nós temos uma máquina própria hoje, que é do município, né? Talvez ela pode até voltar, não sei, mas fizeram um palativo lá. Recebi um vídeo também, senhor presidente, essa semana, sobre a situação lá no CRAS 2, com a demanda da chuva, mas está chovendo mais lá dentro que do lado de fora. Se o senhor ver o vídeo, já vai impressionar. Então, eu acho que assim que a prefeitura deveria pôr uma fiscalização para dar uma olhada nisso. Eu sei que talvez o outro prefeito não tinha fiscalização para olhar, a obra é nova, foi feita aí dentro de uns 2, 3 anos só, então, mas está chovendo demais lá dentro. Então, o próprio funcionário me mandou o vídeo, certo, daquela demanda, pedindo para resolver essa situação, que tem que carregar balde para todo lado lá que está chovendo, então fica muito difícil para poder trabalhar nesse local. Então, a situação lá está muito difícil com esse problema da chuva aí. E o pessoal paga imposto, é dinheiro de imposto que foi feito essa obra, então, e de alguma verba de algum deputado, então poderia que a firma vai lá e dá uma olhada na situação, o que está acontecendo. Recebi também, mais uma vez, ali sobre a praça do cemitério, que está no escuro, e o parquinho está com os brinquedos tudo quebrados, certo? Tem alguns brinquedos quebrados, pedindo para olhar antes que possa machucar uma criança, então, que desse uma verificada nisso. Eu sei que está chovendo muito na cidade, né? Chuva não está dando tempo, mas nós precisamos preparar um asfalto de qualidade para fazer um tapa-buraco. Quem roda de carro na cidade sabe, a cidade inteira está cheia de buraco. Sei que com a chuva não faz, né? Mas quando vai fazer o tapa-buraco, eu não sei. O serviço que está fazendo é de 5ª categoria. Está péssimo o serviço. Põe o material hoje, amanhã já soltou tudo. Então, para fazer, acho que precisa ter uma pessoa que entende o serviço, que é limpar, fazer um banho de piso para depois jogar o asfalto. Não sei se o asfalto é ruim o que está fazendo, mas está péssimo, certo? Mas está péssimo mesmo, em todos os lugares. Quem sabe, quem anda de carro na cidade aí, está vendo a situação. Eu sei que a chuva não está dando tempo, mas está ruim mesmo. Como hoje eu voltei para o serviço, estava de férias, né? Retorno às aulas, eu estive lá na Fazenda Esmeralda hoje. As estradas rurais não têm condições de rodar. Eu sei que hoje, se pôr a moto niveladora na estrada, não tem jeito, que o pessoal chama de patrol, né? Não tem jeito, mas
pode fazer um paliativo, põe uma reta escavadeira, tirar as águas da estrada. Tem um lugar ali, indo para Esmeralda, lá no São Oswaldo Botrão, tem um aterro, a lagoa que está em cima do aterro, vai cair o aterro. Se leirar, a represa vai embora. Vai estar a lagoa, mas assim, a lagoa daqui lá na rua. Então, em vários lugares, não tira a água. Então, põe umas 2, 3 retas nas estradas, senão não vai ter gente rodar. Vai começar as aulas aí, não sei com que os ônibus vai rodar. Final de ano, todo mundo paga IPTU, certo? Paga o IPVA, está rodando aí. Tanto de carro que eu vi hoje em oficina aí, carro de táxi, está rodando, fazendo serviço na roça, não tem jeito, a situação está complicada mesmo. A situação está difícil, porque a estrada está péssima. Sei que está chovendo, não tem jeito, mas fazer um paliativo tem. Põe um caminhão com entulho, joga no lugar, tampa o buraco. A situação está difícil. Fui lá na Esmeralda hoje, eu fiquei triste de ver a situação das estradas. Recebi um pedido ali da rua Tupã, saindo do Jardim dos Acácias, ali para o Jardim Primavera, precisa colocar três luminárias. Os bracinhos, a rua está no escuro lá, não tem jeito o pessoal passar. Certo? Então, já teve até assalto nesse lugar lá, falta essas lâmpadas. Então, o ano passado já pediu, mas não tomou providência, então eu queria ver se a prefeitura resolvesse essa situação. Apenas 3 postes que estão sem luz, onde que divide um bairro do outro, não foi feito, a situação está complicada. Então, e nós tivemos aqui hoje também a senhora que estava aqui, né, participou do edital na prefeitura, querendo trabalhar, apenas querendo trabalhar. E foi falar com o prefeito manda para cá, outro manda para lá. Gente, apenas aqui é trabalhar. Resolve a situação, fala o que está acontecendo, abre o jogo, acontecendo isso, a lei é assim. Então não fica mandando um lado para o outro, fica triste. A pessoa só quer trabalhar, não está fazendo nada de errado. Participou do edital, quer trabalhar. Então, se não deu certo, não, a situação, a lei fala é assim. Então não precisa disso. Ficar mandando para um lado para o outro é ruim. A senhora deixou as suas residências, veio aqui hoje, vai resolver a situação, mandou procurar nós. O que nós vamos fazer? É a lei. Então, abre o jogo. Até quero marcar uma reunião com o prefeito, levar elas lá para conversar, porque ele mandou para cá, não é aqui que resolve. A gente fala, até procurei o advogado para a gente conversar, mas, gente, abre o jogo, é assim, funciona desse jeito, pronto, acabou. Não precisa ficar manda para lá e manda para cá. Então, é uma situação complicada. Eu queria falar com o doutor Gustavo, eu sei que não é culpa do senhor, doutor Gustavo, mas fiquei triste sexta-feira aqui, sobre o negócio da delegacia de trânsito, ir para Varginha, né? Sei que é o governador que está mudando, né? Não sei quantas cidades que está indo para Varginha, mas a gente pensa na população que quer transferir seu carrinho, hoje que o imposto vai fazer uma transferência, fica em 300, vai ficar em 400, 500 reais, então é uma situação complicada, né? Quem ganha salário precisa transferir um carro, eu sei que é difícil, mas o senhor já falou aí que está tentando trazer outra solução, né? Eu fiquei bastante triste com isso, pensando na população, eu acho que seria de grande importância se não pudesse ir para Varginha, né, ou para outra cidade, mas quem sabe dá para segurar as pontas e resolver a situação o mais rápido possível para ajudar a nossa população, que já é tão carente, salário mínimo sobe lá 6%, 7%, e as coisas vão cada vez mais para cima. Então, a gente pensando no povo, eu fiquei triste com a situação de mais uma coisa indo para Varginha. Aqui, cidade, assim, a cidade está crescendo, tudo vai para Varginha, nós temos uma faculdade, Varginha. É um exame mais sofisticado, Varginha. Até o nosso lixo vai para Nepomuceno, paga 3 milhões por ano para depositar o nosso lixo lá na cidade de Nepomuceno. Então, é uma coisa assim que deixa a gente bastante triste. Muito obrigado e boa noite. Com a palavra agora, o senhor Geraldo José. Boa noite mais uma vez. Sobre o assunto do Instituto Federal, o ano passado, eu, o vereador Antônio, o vereador Luciano Reis Diniz, junto com o prefeito Marcelo, Luan, com a filha do prefeito, estava quase chegando aqui no nosso município. Ano retrasado, governo de Jair Bolsonaro. Depois que os bandidos assumiu o país, assumiu o nosso país, os pretralha, nós perdemos aqui
um deputado do PT entrou na briga para levar para Boa Esperança. Que já estava certo, o Marcelo, para a escola agrícola, praticamente certo. Tinha de tantos cidadãos na cidade, acima de 100 mil, mas o Diego já estava praticamente certo. Boa Esperança entrou na jogada. Né? E a gente fica triste. Coisa que nós corremos atrás, dos 4 anos estava o Bolsonaro, foi... Né? Então a gente fica triste. Quero que às vezes vocês tenham êxito, né, com o governo PT. Acho que vocês vão assumir a frente agora aí. Tem meu apoio, né? Não sei como o Diego vai se portar na frente, né? Às vezes vocês têm outro deputado, né, que é influente no governo dos Petralha. E hoje, nessa casa, nós não votamos nenhum projeto para a cidade. Na época de Jair Bolsonaro, nas comissões, eu chegava aqui às 5, 6 da tarde e saía às 7, 8 da noite. Tanto projeto que tinha de verba. Era 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões. Secou. Teve dia de nós sair daqui 10 horas da noite, 30 projetos na pauta. Para saúde, educação, asfaltamento. É esse país que nós estamos vivendo aqui. Né? Às vezes, que o governo é isso, mas influi muito lá em cima. Um governo que tinha, do Bolsonaro, 23 ministérios, que eu ia lá, tinha, você mesmo servia a tua água, difícil você ver. Hoje você vai lá, tem 10 para trazer um café e uma água. 46 ministérios. É onde que eles tiram o dinheiro. E o nosso partido PSD, do Kassab, nós elegemos nos 5.700 municípios do Brasil, a maior parte de prefeitos e vereadores. E os canalhas dos petistas cortou as emendas impositivas dos nossos deputados. Sim, está errado? Não sei. Por que liberou lá para o Pernambuco, Alagoas, para o estado do Nordeste? Sim, são mais pobres? Tudo bem, mas tinha que ser igual. Para Três Pontas nós perdemos 4 milhões de reais, que não vai vir mais. Que era o assaltamento, um bocado para a estrada da Santo Padre Vito, para o hospital, foi cortado. Então é coisa que deixa a gente triste na política. Né? E sobre segurança pública, está aí. Né? 3 potências de segurança pública de Minas Gerais. Mas trabalha tanto, delegado, policial, pessoal do presídio. Mas o que acontece? Eu vejo pessoas culpando a lei, judiciário. Não é a justiça, não é judiciário, não é a polícia que é culpado. Quem são culpados? Quem fez a lei. Quem assinou a lei na Constituição brasileira. Porque enquanto não mudar as leis, nós não vamos sair do lugar. Esse país vai ser o mesmo. Enquanto não mexer, né, nós não vamos sair do lugar. Então, eu penso assim, mas tem jeito o país? Tem. O dia que nós acabar com o PT. O dia que nós acabar com os Petralha. Governo ladrão, bandido, corrupto, está aqui, na casa aqui, ué. Não está vindo dinheiro. Para onde está indo? É a verdade da política brasileira. Né? Não sou Jair Bolsonaro, não sou petista, eu sou do Centrão. E nós do Centrão, nós mandamos no país. Nós buscamos verba para a população. Né? O PSD, dos partidos mais atuantes, nós desenvolvemos Três Pontas com o PSD, em verbas. Por quê? Sempre Centrão. Porque não adianta. Não adianta. Está aí o que o PT está fazendo. É o país do povo? Que pobre que está ajudando? Que pobre que está tirando da miséria? É o direito do povo. É o direito do povo. Quem que vai dar casa, vai dar carro? Aonde? Aonde que tem? Mentiroso. É o governo da propaganda enganosa.
eles enganam o país. E muita gente cai. Me desculpa meu desabafo. A palavra, senhor Matheus Dias. Boa noite a todos novamente. Volto a cumprimentar a todos aqui que se encontram presentes. O Miller falou, tenho 2 minutos para estar falando aqui. Temos que seguir regras. Queria e que também endossar as palavras do vereador Robertinho, porque eu já também encaminhei um ofício sobre aquela rua Tupã ali, a via ali dos pedestres que passam à noite, ali, muita escuridão. Começando as aulas agora ali, o pessoal volta a passar ali, e ali é um lugar de mata também, então é extremamente perigoso. E queria também endossar as palavras do Rosendo aqui. Fiquei muito feliz, Rosendo. Fiquei muito feliz. Hoje eu vou dormir muito feliz, cara, porque 2 reuniões, se eu não me engano 3, passadas, foi pedido aqui, um médico para o setor da Polícia Penal. E junto ao Felipe também, reunião semana passada, junto ao Luizinho, foi atendido esse pedido. Então, creio eu que o papel do vereador aí está sendo bem executado, graças a Deus. É para isso que viemos, junto a vocês também. Muito obrigado aí por ter passado essa demanda. Agradecer também, como agradeci semana passada aqui também, ao Felipe, que está fazendo um trabalho maravilhoso no setor de saúde, tá? Peço a palavra aqui um pouquinho para o Miller, não estendendo muito. Eu queria extremamente agradecer vocês e também deixar aqui que eu estarei à disposição para qualquer coisa, qualquer demanda. Também deixar aqui também frisar mais um pouco a figura do deputado estadual, professor Cleito, que nos deu total abertura para estar resolvendo demandas não só como da segurança, mas de todas as outras áreas que envolvem o município. Muito obrigado, boa noite. Eu gostaria só de ressaltar nesse fim as suas palavras, Roberto, que eu acho que, na minha concepção, o que falta para todos nós, eu acho que a gente está conseguindo agora, é uma coisa que eu falo muito e que hoje nós que estamos à frente de uma gestão escolar, quando a gente recebe um pai, quando a gente recebe uma criança querendo denunciar algo, falar algo, explicitar o sentimento dela, quando a gente recebe um funcionário que está decepcionado, que está frustrado, que está cansado, a gente precisa ouvir. E depois que a gente ouve, a gente precisa explicar. É o que eu falei para a imprensa e para as pessoas. Antes de atacar muitas vezes os vereadores, antes de atacar muitas vezes a prefeitura, procure saber os porquês das coisas. Mas aí que está um problema. Às vezes, quando procura o porquê, não tem explicação. E as coisas precisam ser explicadas. Talvez quando essas senhoras foram na prefeitura, e aí manda para a Secretaria de Educação, chega lá, manda para o vereador, chega aqui, manda. É um joguinho de rebate que não resolve nada e não deixa claro. Se existe um edital, existe uma legislação sobre esse edital, existe uma lei que explica o porquê. Deveria ter sentado com essas senhoras e explicado por que elas não foram contempladas com as vagas do edital. Porque a gente sabe que as vagas elas são limitadas, não tem vaga para todo mundo, porque senão a cidade inteira seria empregada nos serviços gerais, na monitora, enfim, nos demais cargos da educação, mas falta essa explicação. Falta esse olho no olho falando, olha, aqui deixa eu explicar para a senhora, e explicar para ela. Não tem que mandar no prefeito, não tem que mandar para nós. Elas vieram, eu vi que o senhor e o Marcelo estavam ali respondendo. Quando eu soube do que se tratava, eu pedi ao Marcelo que achasse para mim aonde explica no edital, para eu compreender o que tinha acontecido. E compreendi. Se elas tivessem permanecido aqui, eu gostaria inclusive de trazê-las para a nossa sala de reunião, para a gente poder ter uma conversa com ela, e eu, enquanto educador, nem enquanto vereador, explicaria para elas o que deve ter acontecido. E amanhã, certamente, ligaria para a Mariane, vou ligar, perguntando o que realmente aconteceu e por que essa explicação não foi devidamente dada. Presidente, a gente fica triste e fica mandando a pessoa de um lado para o outro sem dar explicação. Aí fica difícil, a pessoa sai de casa. Claro, com certeza. Ela talvez não tenha assim, muita experiência, né? Ela quer o emprego, só isso. Isso. Mas
Explica para ela, está acontecendo isso, o edital fala isso, pronto, acabou. É isso. Ali o que faltou foi comunicação, foi diálogo. Foi esse diálogo, foi receber as pessoas e explicar para elas. Quando a coisa é explicada, não tem dúvida, não é verdade? Enfim, agradeço a presença de todos vocês. Declaro a 5ª sessão da 20ª legislatura encerrada por hoje. Continuemos todos os dias fazendo o nosso melhor.